Olá, então na segunda parte da aula a gente vai começar falando sobre funções pares e ímpares, né? No contexto de Fourier. Então, a gente viu lá que eu consigo, até agora na primeira parte, né? Que eu consigo representar uma função periódica por uma série de funções do tipo seno e cosseno, né? O que eu preciso dizer, basicamente, é o período fundamental da minha função e, a partir disso, calcular os coeficientes de nível DC do sinal, que é a média dele, e os coeficientes AN e BN, né? Que basicamente vão estar relacionados aos termos de cosseno e seno da minha série de Fourier, tá? Então a gente viu lá que a gente faz isso por um produto interno, né, do tipo da função com seno, da função com cosseno, né, e aí calcula esses coeficientes, a gente já tem a formulinha lá, não precisa fazer toda hora, tá? Mas o mais interessante é que os componentes de frequência da minha série de Fourier vão ser sempre harmônicos ou múltiplos da minha frequência fundamental, dada pelo período fundamental da minha série de Fourier, tá? A gente viu lá um exemplo da onda quadrada, né? E aí, aquela onda quadrada, ela tinha uma característica que a série de Fourier dela ficou, os termos A0 e AN, eles foram igual a zero, e os termos BN foram diferentes de zero, né? Por que aconteceu lá? Porque se eu lembrar da definição que eu fiz daquela minha onda quadrada, provavelmente o meu período a minha função que eu defini como meu período da minha série de Fourier era uma função do tipo ímpar, né? Então, lembrando lá que qualquer função, por definição aqui, né, a gente consegue sempre escrever ela como uma soma de uma função par e uma soma de uma função ímpar, tá? Então, os termos ímpares da minha função vão estar relacionados aos termos seno, né? Por causa das propriedades da função seno, e os termos pares da minha função vão estar relacionados às propriedades da minha função cosseno aqui, né? Lembrando que uma função par, ela tem essa simetria aqui, né? Em torno desse eixo, e uma função ímpar tem uma simetria em torno desse eixo aqui, inclinado aqui de 45 graus, né? Então tem essa simetria espelhada aqui também, né? Beleza. Então, basicamente, se uma função for par, eu só vou precisar dos termos do tipo cosseno. Se uma função for ímpar, eu só vou precisar dos termos do tipo cosseno. Agora, uma coisa para vocês pensarem é... lembra quando a gente definiu... Posso até voltar aqui. Quando a gente definiu a função... O período da minha função quadrática, né? Eu comecei aqui do menos t sobre 2 até t sobre 2, né? Mas essa aqui é uma definição meio arbitrária, né? Porque eu podia ter começado em 0 até t. Se eu tivesse começado em 0 até t, essa função ainda seria ímpar, tá? Ou se eu tivesse começado aqui de menos t sobre 4 e fosse até aqui t sobre 2 mais t sobre 4, né? Fosse até aqui um pouquinho mais para frente na minha função, tá? Então ela já não seria mais uma... Ela já não seria uma função nem par nem ímpar, talvez. Então, o que acontece com os coeficientes aqui da série de Fourier? Porque, em princípio, é a mesma função, né? Eu só estou mudando a posição, mudando a maneira como eu defino o meu período da minha função periódica, né? Então, o que vocês imaginam que pode acontecer aí? Tá? Uma outra definição importante para a gente é a definição da função delta de Dirac, tá? Provavelmente vocês já ouviram falar disso daqui, né? Já viram em algum lugar, mas aqui é só para a gente lembrar, né? Isso aqui é uma função classificada como o que a gente chama de uma função generalizada, né? Então não é uma função do tipo que a gente está acostumado, porque ela não vai ter exatamente as mesmas propriedades, né? Que a gente conhece lá de função, né? Não vou entrar muito em detalhes aqui, mas basicamente a gente vai estudar essa função delta de Dirac a partir dessas propriedades definidoras aqui dela, tá? A gente vai utilizar ela a partir dessas propriedades definidoras, que seriam que a minha função delta de Dirac é zero para qualquer tempo diferente de zero, tá? Não estou dizendo nada, eu não estou definindo qual é o valor dela em zero, estou dizendo que ela é zero para qualquer valor diferente de zero, e estou dizendo que a integral dessa função delta de Dirac, de menos infinito a infinito, é 1. Então a integral dela é unitária, tá? Uma das maneiras de aproximar uma função mais comum para a gente está mais acostumado,
para esse tipo de função generalizada é através desse modelo aqui do impulso unitário, tá? Então eu defino aqui uma função que a gente chama lá de impulso unitário, né? A gente está acostumado a ver isso lá em vibrações, de modo que ela tenha uma amplitude 1 sobre epsilon, definida de menos epsilon sobre 2 até epsilon sobre 2, tá? E aí, basicamente, defino aqui ela como 1 sobre epsilon dentro desse período aqui e 0 caso contrário, né? 0 fora desse domínio aqui, tá? E aí, na medida em que eu diminuo esse epsilon, né, repara que essa distância aqui vai diminuindo, mas essa amplitude aqui vai aumentando, tá, indefinidamente. E aí, no limite, quando o epsilon tende a zero, dessa função que a gente definiu aqui, aproximadora, eu tenho a minha função delta de Dirac, tá? Então, essa amplitude aqui tende para o infinito, tá? Mas a área de baixo dessa função é unitária. Basicamente, essa é a característica que a gente tem, tá? Uma outra propriedade interessante é que a gente tem lá a minha função degrau unitário, né? Então, a derivada dessa função degrau unitário, que a gente viu lá na onda quadrada, eu tenho um certo degrau unitário, ou eu pulo de um nível baixo, por exemplo, 0, até um nível 1, por exemplo, né? Esse é o meu degrau unitário. Essa função aqui, a derivada dessa função degrau unitário é a minha função delta de Dirac, tá? Então aqui por definição de derivada, né, eu faço a minha função degrau unitário num ponto t mais epsilon sobre 2 menos a função unitária no ponto t no tempo t menos epsilon sobre 2 dividido pela distância epsilon, né? No limite eu tenho a minha função delta de Dirac também, que é, por definição aqui no limite, também a derivada da minha função delta degrau unitário, né? Aqui lembrando que a função do degrau unitário é 1 para um tempo maior que 0 e 0 para todo valor menor que 0 aí. Então isso é bem interessante, a gente vai usar bastante essa propriedade aí. Outras propriedades, a minha função delta de Dirac é uma função par, tá? Isso dá para imaginar, é tranquilo, né? Porque ela vai ser uma função par. Uma outra propriedade interessante é o que a gente chama de peneiramento ou shifting dessa função, tá? Que é basicamente a integral da minha função x de t com delta de Dirac é o valor da função, com delta de Dirac definida em t menos a, né? É o valor da função que eu estou integrando em a. Então, como se fosse um peneiramento, né? Eu multiplico a função por delta com um atraso e pego o valor da função naquele atraso, naquele ponto do atraso. Então, por isso que a gente chama ela de peneiramento aí. Uma outra propriedade interessante, né, é que a integral da exponencial complexa aqui, de mais ou menos de qualquer um deles aqui, mais ou menos uma exponencial complexa, né, é a minha função delta de Dirac, tá? Isso aqui é interessante, não é difícil demonstrar, e para demonstrar eu posso, imagina que esse delta de essa minha função exponencial aqui, né, eu aproximo ela para uma função do tipo sinc e consigo demonstrar essa propriedade aqui, tá? Vou deixar aí como exercício para vocês, mas a dica é basicamente essa, né? E a outra propriedade final aqui é essa daqui, né? Então, o delta de Dirac de A vezes T é 1 sobre o módulo de A vezes a função delta de Dirac. Então, essas propriedades aqui são importantes porque a gente vai usar elas bastante ao longo do curso aí, beleza? Então, como é que a gente usa essa função delta de Dirac aí na série de Fourier, né? Então, seja aí a seguinte função periódica. Então, a gente tem agora uma função desse tipo aqui, né? Que a gente pode chamar ela de dente de serra. Mas, basicamente, eu tenho uma função linear aqui, né? Ele vai de 1 até no tempo 0, até 0 no tempo t, né? Então, eu consigo modelar ela dessa maneira aqui, de 0 a t, né? E ela é periódica aqui. Basicamente é isso daí. Se eu fizer a série de Fourier, né, a gente já viu como é que calcula, então eu tenho que calcular os termos a n, a n, bn e o zero, né? Então dá para reparar aqui que ela não tem média zero, né? Ela não, se eu passar um cara aqui, ela não vai ter média zero. Então aqui ela tem o valor meio do nível DC, tá? E por causa da propriedade dela ser
para o ímpar, né, só sobrou os termos do tipo seno aqui. Tá? Então, eu consegui calcular aqui a série de Fourier usando a mesma abordagem que a gente viu no exemplo passado. Se eu fizer a diferenciação ou a derivada dessa função aqui, tá, dessa definição aqui de função, eu tenho que ter o mesmo resultado do que a derivada da minha série de Fourier. Por quê? Porque essa representação aqui, ela é equivalente a essa representação aqui do tipo periódica, tá? Só que aqui, para essa aqui ser uma função contínua, né, eu uso aquela minha função degrau unitário para representar ela, né? E aí, com aquela minha função degrau unitário, para representar essa descontinuidade, como assim? Como é que eu estou usando ela aqui, né? Então, repara que para cada período, eu tenho essa função aqui de 1 menos t sobre o período, né? Já vezes a minha função degrau unitário, em 0 aqui. Depois eu somo aqui um termo de degrau unitário para tirar esse cara e somo de novo essa mesma função aqui deslocada de 2t, ou de t, para ter esse termo aqui. E depois de 2t, e depois de 3t, 4t e assim por diante, e aí eu vou ter esse somatório aqui, tá? E a gente viu lá que a derivada da minha função delta de Dirac, da minha função degrau unitário, é a minha função delta de Dirac. Então eu vou ficar com esse termo aqui, somatório de 1 sobre t, mais o somatório de menos infinito até infinito, da função delta de Dirac de t menos nt. Faço a derivada aqui é mais trivial, né? Derivada com somatório, eu tenho dois operadores lineares, então eu posso trocar a ordem. Então a derivada do somatório, o somatório da derivada, coloco aqui. Chego nesse resultado aqui, né? Sem problemas. Então, como essas duas representações são equivalentes, esse termo aqui é igual a esse termo aqui, tá? O que quer dizer, rearranjando, que o somatório dessas minhas funções delta de Dirac tem essa representação aqui em termos de uma série de cossenos. Tudo bem? Então é como se eu estivesse dando uma série de Fourier para esse sinal aqui representado por delta de Dirac. Isso é razoável, né? Porque isso aqui também é uma função periódica, tá? Só que é uma função periódica de deltas de Dirac. E aí ele tem uma representação em série de Fourier também, tá? Qual que é a cara dessa função, né? O que é essa cara aqui? Como é que isso aqui parece, né? Então ela é o meu delta de Dirac deslocado de nt, né? E aí periodicamente adicionado aqui. Então tem um monte de delta de Dirac para menos infinito e para mais infinito, com um período t aqui, que a gente definiu lá na frente, tá? Essa função aqui, a gente chama ela de função trem de impulsos, tá? Então tem um trem de impulsos do tipo delta de Dirac aí. E aí esse cara aqui vai ser útil pra gente quando a gente começar a falar de amostragem de sinais contínuos, tá? Por quê? Lembra daquela propriedade de peneiramento, né? Então, só voltar aqui. Se eu pegar o meu sinal contínuo e multiplicar por uma função de delta de Dirac e integrar, eu tenho o valor da função naquele ponto, naquele instante de tempo A. Então imagina que eu fizer multiplicar a minha função contínua por esse somatório aqui e integrar no tempo, né, integrar no domínio, eu vou estar efetivamente tendo os valores daquela função em cada um dos pontos da minha amostragem aqui. Então, esse é um jeito de escrever uma função periódica amostrada no tempo. Tá? A gente vai falar isso com mais detalhes lá na frente. E aí, beleza. Aqui a gente está vendo como que eu escrevo uma outra maneira de escrever a minha série de Fourier, né? Utilizando a forma complexa, né? Então a gente viu lá atrás que eu posso escrever uma função harmônica tanto em termos de seno e cosseno, como em termos de uma exponencial complexa, né? Então, se eu tenho aqui a minha função, ou a minha série de Fourier em termos de seno e cosseno, é razoável imaginar que eu vou conseguir escrever isso em termos de uma exponencial complexa também, né? E aí, basicamente, é manipular, né? Tem um algebrismo aqui, então eu consigo escrever o cosseno em termos desses dois exponenciais, que é aquela relação de Euler, né? Mesma coisa aqui para o seno. Rearranjo isso aqui dentro dos somatórios para agrupar em termos das exponenciais positivas aqui, então e elevado a j 2πnt,
com as exponenciais negativas menos J2πnt sobre TP, né? Então repara que a fase aqui é igual, só que com um sinal trocado, tá? Ou seja, eu consigo reescrever essa série aqui, ou melhor, definindo aqui um coeficiente C0, um coeficiente Cn e um coeficiente Cn, que é o conjugado do Cn, né? Então, repara que aqui também virou o conjugado desses caras, né? Eu consigo reescrever essa função, ao invés de séries do tipo harmônicas, né? Com essa minha exponencial complexa aqui, tá? E aí é interessante que essa representação aqui significa que eu tenho frequências positivas, né? Então harmônicos positivos e harmônicos negativos aqui, ou frequências negativas, tá? Então isso aqui implica uma certa simetria do meu espectro, tá? A gente já vai discutir isso em algum momento lá. Então repara que ele vai ter uma simetria de fase por causa desse sinal aqui e uma simetria da amplitude uma outra simetria de amplitude por causa desse complexo conjugado aqui dos termos Cn, tá? E aí, se eu defino a função desse jeito, na minha série de Fourier desse jeito, eu tenho que o meu C0 é o meu termo de média, do mesmo jeito, né? Então, o A0 sobre 2 ficou com essa definição. Vou ter que o meu Cn é o produto interno da função agora nessa exponencial complexa, né? Então, eu vou fazer o produto interno da função com essa exponencial complexa aqui. E o Cn é basicamente o conjugado desse cara aqui. Então, como ele é o conjugado, né? Eu mudei o sinal aqui dessa função. Estou assumindo que o meu sinal x de t é um sinal real para poder fazer isso, tá? E aí, isso quer dizer que é o meu Cn, basta eu mudar o sinal do meu Cn, né? Para ter uma expressão equivalente. Então, a gente vai chamar esse cara aqui de C menos N. Tudo bem? E aí, como eu escrevo ela em termos de Cn menos N, eu posso fazer a minha somatório aqui ao invés de 0 até infinito, de menos infinito até mais infinito aqui. Então ficou uma expressão aqui da minha série de Fourier, tá? Onde o C0 está incluído aqui no meio, né? Também. Então ficou uma expressão bem mais compacta da minha série de Fourier, utilizando essa forma aqui de exponenciais complexas, né? Repara que eu vou ter aqui basicamente todos os componentes que a gente tinha visto lá, que é o meu componente de amplitude, o meu Cn aqui, tá? Que a gente já viu que ele é complexo, né? Então, na verdade, ele vai ter uma amplitude e fase. Esse cara aqui tem uma amplitude e fase, né? Para cada termo n múltiplo da minha frequência fundamental TP. Só que agora múltiplo para a direita e múltiplo para a esquerda, né? Múltiplo positivo e múltiplo negativo, né? Esse aqui é o jeito de calcular essa função aí. Lembrando que essa função aqui, ou essa maneira de escrever com exponencial complexa, é muito similar daquela expressão alternativa que a gente tinha visto da série de Fourier, né? Que era agrupar isso em termos só do cosseno, né? Só que acontecia, eu ganhava um cosseno com uma fase. Então aqui eu também tenho um tipo de amplitude e fase para cada harmônico da minha série de Fourier, tá? Só que como esses harmônicos aqui eles são só positivos, né? Eu só tenho o M aqui. E aí dá para mostrar que esse Mn aqui é dado por duas vezes o módulo do Cn, tá? Então está relacionado com aquela simetria que a gente tinha comentado dos coeficientes, né? Então eu vinha lá até zero, e aí todos esses coeficientes que representavam os meus harmônicos do menos infinito até zero, eu coloco eles do lado positivo e adiciono com esses coeficientes do lado positivo, né? Então por isso que o Mn, que representa só os coeficientes do lado positivo, eles são o dobro dessa representação aqui, que vem do menos infinito até o mais infinito aí nos harmônicos da série de Fourier. Beleza? E aí com isso tem uma outra representação de espectro, né? Ou eu consigo fazer uma representação de espectro um pouco mais interessante a partir dessa forma complexa, digamos assim. Por quê? Eu vou ter aqui um espectro em termos de amplitude, que são as amplitudes daqueles coeficientes ali da série de Fourier, e de fase, que é a fase de cada um dos termos daquela série lá dos coeficientes de Fourier, tá?
E aí, como a gente comentou, né, eu tenho essa simetria na amplitude, que faz com que eu, por definição, tenha aqui uma função par na amplitude, e no espectro, como os coeficientes negativos são o complexo conjugado, né, dos coeficientes positivos, então o complexo conjugado é equivalente a mudar o sinal da fase, que é o que está acontecendo aqui, né? Então, para cada termo n, eu tenho a mesma fase com sinal trocado. Então, eu tenho uma função ímpar aqui por definição, né? Lembrando que, de novo, né, função periódica tem um espectro discreto definido como inteiros da minha frequência fundamental 1 sobre t. Então, tem 1 sobre tp aqui, 2 sobre tp, 3 sobre tp, e assim por diante. Mesma coisa para o lado negativo e mesma coisa aqui para o espectro de fase. Tá? Então, tranquilo aí. Enfim, por que a amplitude é par e a fase é ímpar, né? A gente já comentou sobre isso daí, mas é interessante vocês terem isso em mente, porque isso é uma propriedade muito importante das funções de série, de funções do tipo Fourier, né? Então a gente vai ver isso aqui tanto na série quanto na transformada, e lá pra frente isso vai ser interessante pra gente também. Tá. Então, vamos pegar o exemplo agora daquela nossa onda quadrada, né? Só que ela é definida de maneira um pouco diferente aqui. Então, uma outra onda quadrada, não é exatamente aquela onda quadrada que a gente viu no primeiro exemplo, né? Então, ela é definida aqui num período t, né? De menos t sobre 2 até t sobre 2, onde ela é zero em todo lugar, menos de menos d sobre 2 até d sobre 2, onde ela tem uma amplitude A aqui. E aí, se eu calcular os coeficientes da série complexa de Fourier, eu vou ter uma expressão desse tipo aqui, tá? Deixo de exercício para vocês, para o meu sinal, para os meus coeficientes, né? E repara que isso aqui é um número real, né? Então, a fase desse cara aqui, desses coeficientes, é zero. Tudo bem? E aí, eu posso plotar o espectro, né? A amplitude desses coeficientes, eu vou ter um espectro desse tipo aqui, tá? A gente vai ver lá que, aliás, isso aqui é uma função do tipo seno de x dividido por x, né? É por definição uma função sinc. Então ela tem esse formato aqui, final, né? Esse formato aqui meio estranho, meio oscilatório aqui, tá? Definido nos pontos discretos aqui, né? De acordo com a minha frequência fundamental, como a gente comentou, tá? Então, esse envelope da minha função é uma função do tipo, da minha representação espectral é uma função do tipo sinc, tá? Se eu deslocar a minha função para a direita, né, então eu tenho aqui a mesma função periódica, que é zero, definida no mesmo período, de 0 a t, tá? Só que eu desloquei ela para a direita. O que eu fiz, na verdade? Lembra lá que como uma mudança arbitrária do início do tempo me dá uma mudança de fase, eu tenho um reflexo disso nos coeficientes da série de Fourier também, tá? De modo que a amplitude do espectro não se altera, tudo bem? Isso a gente já vai explicar mais pra frente. Por quê? Mas a fase se altera, tá? E aí eu tenho uma fase alterada por causa dessa mudança de fase. Então, mudança de fase no tempo implica uma mudança de fase na minha representação espectral também, tá? Então isso aqui é uma propriedade bem interessante. Na verdade, a gente vai falar isso lá pra frente, que a gente vai falar isso em mais detalhes lá pra frente, que eu tenho, na verdade, uma função linear aqui da fase com um espectro de frequência, né? Então o argumento de Cn é um coeficiente vezes uma função do tipo menos n aqui. Então, como se fosse uma coisa linear aqui, né? Basicamente é isso daí, tá? E aí, para finalizar essa parte, a gente vai falar sobre o teorema de Parseval, né? E aí, a partir do teorema, para falar do teorema de Parseval, a gente vai definir o que a gente chama de espectro de potência de um sinal, tá? Então, imagina que eu tenho um sinal no tempo de uma tensão elétrica, né? Então, a partir desse sinal no tempo, a potência instantânea dissipada em um resistor de 1 ohm é dada por x ao quadrado aqui. A gente, tensão, a gente define a potência elétrica ali com o resistor, né? U quadrado sobre R, né? Então a gente define dessa maneira aqui.
Isso quer dizer que a potência média dissipada nesse resistor é a integral desse sinal quadrático aqui, dividido de 1 sobre TP, tá? Então a gente está fazendo aqui, na verdade, a média quadrática do meu sinal de tensão aqui, né? Ou do meu sinal qualquer x de tempo, tá? Eu posso representar esse sinal, essa média quadrática aqui, com uma série de Fourier, né? Como é que a gente faz isso? Eu tenho aqui um sinal ao quadrado, e aí esse sinal ao quadrado é ele vezes ele mesmo, né? Então, para deixar bem geral aqui, a gente é ele vezes ele mesmo, o complexo conjugado dele mesmo, né? Então, esse cara aqui tem uma representação em série de Fourier, dado por esse somatório aqui. Esse cara tem outra representação em série de Fourier, dado por esse somatório, né? Como ele é o complexo conjugado, eu faço o conjugado dos coeficientes e o conjugado da fase aqui, tá? E aí, aplicando essa integral aqui para achar a potência média do sinal, tá? E usando aquelas propriedades de ortogonalidade que a gente viu lá atrás, tá? Eu tenho, que são essas daqui, né? Eu tenho que essa expressão aqui da integral média quadrática é igual no somatório dos coeficientes n da função da série de Fourier ao quadrado, tá? Ou seja, e esse cara aqui a gente chama de teorema da energia ou teorema de Parseval, tá? O que ele está dizendo pra gente aqui, né? Ele parece meio nada a ver aqui, né? Meio perdido, mas o que ele está dizendo pra gente? Ele está dizendo que a potência média de um sinal, que a potência de um sinal que tá num sinal no tempo é igual ao somatório dos coeficientes ao quadrado da minha série de Fourier. Ou seja, eu consigo interpretar a minha potência do sinal em termos dos coeficientes da série de Fourier. Tá? Então, se eu agrupar todos aqueles termos da série de Fourier ao quadrado, eu vou ter a potência do meu sinal. Tá? Então, tem uma equivalência da potência no tempo com a potência no meu espectro de frequência. Uma outra consequência desse sinal, desse teorema aqui, é que cada termo da minha série de Fourier contribui individualmente para a potência total do meu sinal. Como assim? Então repare que eu não tenho termos cruzados aqui. Eu não tenho o termo da frequência, sei lá, da frequência fundamental misturado com o termo da terceira frequência, né? Então cada componente de frequência contribui de maneira individual, independentemente dos outros termos de frequência para a potência total do meu sinal. Tá? Então a gente mantém isso em mente no teorema de Parseval, que ele tem consequências muito importantes. Né? Então, por exemplo, a gente viu o espectro do sinal da onda quadrada, né? Ou os espectros discretos dos sinais que a gente viu até agora, eles tinham a propriedade de ir sempre diminuindo a amplitude à medida em que a frequência aumentava, né? O que isso quer dizer? Que a potência daquele sinal está concentrada nos primeiros harmônicos da minha série de Fourier, tá? Isso já por si só, essa definição que me dá um critério, por exemplo, para truncar a minha série de Fourier. Eu posso dizer, eu vou representar o meu sinal com x% da minha potência total dele, que está associada aos n primeiros coeficientes da série de Fourier. Tá? Então eu sei que consigo representar isso dessa maneira aí. E aí, a partir dessa definição, né, eu consigo escrever um espectro de potência, definido aqui basicamente pelo quadrado dos coeficientes aqui da série de Fourier, né? Então repara que isso aqui é um número real, ele não tem fase, né? Então ainda sem informação de fase, mas ele me dá a informação de que em quais frequências, em torno de quais frequências está contida a maior porção da potência daquele meu sinal, né? Então nesse caso aqui, o segundo harmônico é o harmônico que tem a maior potência associada nesse sinal aqui que a gente calculou aqui os termos da série, né? Então, essa teorema de Parseval, né, só concluindo, ele dá o que a gente chama aí de uma decomposição espectral da potência do meu sinal. Tudo bem? Encerrando aí. E aí na próxima aula a gente vai falar aí de
eu vou encerrar por aqui, né? Na próxima parte a gente vai continuar com aspectos computacionais.